Atenção, amantes de histórias que tocam a alma. O que acontece quando um homem que tem tudo decide que sua esposa grávida é algo que ele pode simplesmente descartar? Preparem-se para uma queda vertiginosa que os deixará sem fôlego. Não se esqueçam de curtir este vídeo e se inscrever no canal para mais histórias que os manterão na ponta da cadeira. E claro, deixem seus comentários abaixo com suas primeiras impressões. O preço da arrogância, uma história de traição e renascimento. Madrigal Hale, um magnata imobiliário forjado em gelo, destruiu sua vida perfeita e o coração de sua esposa, Alba Quintana, por uma amante mais jovem e deslumbrante. Ele pensou que tinha vencido, pensou que estava no controle, mas estava prestes a aprender a verdade devastadora. A única coisa mais perigosa do que uma mulher desprezada é uma mulher que encontra sua força. Quando Alba não apenas sobrevive, mas começa a construir uma nova vida com sua maior rival, a fachada fria de Madrigal, racha, desencadeando uma obsessão que destruirá tudo o que lhe resta. Esta é uma história de traição definitiva, a incrível luta de uma mulher pela redenção e as consequências explosivas de um homem poderoso que percebe que perdeu tudo. O silêncio em sua cobertura de luxo no Passeio de la Castellana, em Madrid, era uma entidade viva. Respirava o ar estéril, circulado por um sistema que Alba antes admirava e que agora achava sufocante. Ela se agarrava aos vastos painéis de vidro com vista para o Parque do Retiro, um extenso tapete verde que parecia a 1 milhão de quilômetros de distância. Por 3 semanas, esse silêncio tinha sido sua principal companhia, uma presença mais constante do que seu marido, Madrigal Hale. Aos 34 anos, Madrigal era um titã da indústria, um homem que não apenas entrava em salas, mas as conquistava. Seu rosto, uma coleção de ângulos afiados e atraentes, era uma máscara de calculista frio que havia adornado as capas da Expansión e 5 dias. Ele se movia com a graça predatória de um homem a quem nunca haviam dito não. Quando seus intensos olhos azul-cobalto pousaram pela primeira vez em Alba Quintana, uma quieta historiadora de arte com um amor por livros empoeirados e luz impressionista, ela se sentiu como a mulher mais vista do mundo. Ele a perseguiu com uma concentração singular que ela confundiu com devoção. Foi apenas depois do casamento, depois que sua assinatura estava no acordo pré-nupcial, que seus advogados chamaram de formalidade, que ela percebeu que não era devoção, era aquisição. Agora, aos 28 anos, Alba estava grávida de 3 meses de seu primeiro filho, um fato que havia provocado um brilho de algo ilegível nos olhos de Madrigal antes que a máscara voltasse. Ela esperava que isso fechasse o abismo que vinha se abrindo entre eles, um abismo silencioso e crescente, cheio de noites que ele justificava como reuniões de diretoria, e um frio em sua cama que não tinha nada a ver com o termostato. Ela entrou na sala de estar, seus sapatos italianos sob medida não faziam barulho no piso de mármore polido. Ele já havia tomado banho e trocado sua armadura de trabalho por um suéter de cachemira que provavelmente custava mais do que o primeiro carro dela. Ele não olhou para ela, mas foi direto para o refrigerador de vinhos do chão ao teto. "Precisamos conversar, Alba." Sua voz era calma, medida, a voz que ele usava ao fechar uma aquisição hostil. A mão de Alba foi instintivamente para sua barriga, para um plano. Um nó de gelo se formou em seu peito. "Tentei falar com você ontem à noite, Madrigal. Você chegou depois que eu adormeci. Eu estava ocupado." Ele selecionou uma garrafa de água com gás, girando a tampa com um estalo agudo que a fez estremecer. Ele ainda não havia se virado para olhá-la.
Isso não está funcionando. As 4 palavras flutuaram no ar, brutalmente simples. O coração de Alba batia contra suas costelas, um pássaro frenético preso em uma gaiola. O quê? O que não está funcionando? A agenda. Posso fazer o jantar mais tarde. Pensei em nós. Finalmente ele se virou, seus olhos fixos nos dela. Não havia raiva, nem tristeza, apenas um vazio profundo e assustador. Este casamento acabou. O fôlego deixou seu corpo em um suspiro doloroso. Do que você está falando, Madrigal? Estou grávida. Sua voz era um sussurro, uma súplica desesperada para que ele se lembrasse, para que se importasse. Eu sei, disse ele tomando um gole de água. Os arranjos serão feitos. A criança será bem cuidada, obviamente. Você também será. Ele deu de ombros. Eu não sou um monstro. A crueldade distante de suas palavras era mais dolorosa do que qualquer discussão gritada. Ele estava desinvestindo, cortando suas perdas. Foi um investimento fracassado. Um monstro? Ela repetiu, uma risada histérica borbulhando em sua garganta. Você está falando sobre nosso bebê, sobre nosso casamento, como se fosse um item em um balanço patrimonial. Uma pontada de aborrecimento cruzou suas feições pela primeira vez. A outra pessoa, certo? O nome dela é Valéria Frio. E sim, é sério. O nome atingiu Alba com a força de um golpe físico. Uma modelo de Instagram e socialite de 24 anos que ela vira colada em sites de fofocas, muitas vezes nos mesmos eventos de caridade aos quais Madrigal comparecia sozinho. Alba havia dito a si mesma que não era nada. Madrigal a havia assegurado que não era nada. A casualidade com que ele disse o nome dela agora, a finalidade possessiva de "é sério", disse a Alba que tinha sido tudo. Então é isso? Alba se levantou. Suas pernas tremiam. Você traz essa garota para nossas vidas e eu devo desaparecer, com o seu filho dentro de mim? Eu preferiria que não houvesse drama, disse Madrigal, sua voz baixando para um tom de advertência. Meus advogados entrarão em contato com você amanhã. Eles redigiram um generoso pacote de indenização. Considere-o um bônus pelo seu tempo na empresa. Ele realmente usou essas palavras. Pacote de indenização. O insulto foi tão profundo, tão desumanizador, que algo se quebrou dentro dela. O medo recuou, substituído por uma onda de raiva ardente. A empresa? Era isso que eu era para você, Madrigal? Uma funcionária da Hale Holdings? Você era minha esposa. O cargo não está mais disponível. Ela colocou a garrafa de água na bancada de mármore com um estalo seco. Combinei que você ficará no Hotel Ritz por algumas semanas, até encontrar um arranjo mais permanente. Valeria se mudará neste fim de semana. É melhor que você tenha partido até amanhã à noite. Ele estava despejando de sua casa, de sua vida. O desequilíbrio de poder era impressionante, absoluto. Ele tinha todas as cartas, o dinheiro, os advogados, a casa. Ele a havia isolado sistematicamente de sua vida antiga, de seus velhos amigos, até que ele era o sol em torno do qual seu mundo girava. E agora ele estava apagando a luz. Não, ela disse, a palavra soando estranha e poderosa em sua língua. Madrigal levantou uma sobrancelha perfeitamente esculpida. Não, não vou discutir minha vida, nem a vida do meu filho, com seus advogados. Eles não vão me empacotar e me mandar para um hotel como bagagem da última temporada. Quer um divórcio, Madrigal? Você terá que passar por mim, não pelo seu departamento jurídico. Ele a estudou. Um vislumbre de surpresa em seus olhos frios. Ele esperava lágrimas, súplicas, um colapso rápido e arrumado.
Ele não esperava desafio. Um sorriso lento e arrepiante tocou seus lábios. Não alcançou seus olhos. Muito bem, Alba, disse ele suavemente. Mas você precisa entender uma coisa. Quando eu quero algo, eu consigo. E quando eu quero que algo desapareça, desaparece. Tenha seu pequeno momento de desafio, mas não se esqueça com quem você está lidando. Ele se virou e saiu da sala, deixando Alba sozinha no silêncio cavernoso. O nó gelado em seu peito havia se espalhado, esfriando-a até os ossos. Ele não estava apenas indo embora, ele estava a apagando. E enquanto sua mão tremia sobre a leve curva de sua barriga, ela sabia que isto não era apenas um divórcio. Era uma guerra por sua sobrevivência, e a sobrevivência da única coisa pura que lhe restava. Você acha que Alba tem alguma chance contra Madrigal? Deixe sua opinião nos comentários. As 24 horas seguintes foram um borrão de crueldade calculada. Pela manhã, o acesso de Alba às suas contas conjuntas foi congelado. Um e-mail brusco do assistente pessoal de Madrigal a informou que uma equipe de mudança, para sua conveniência, chegaria às 14 ares para empacotar seus pertences pessoais e transportá-los para um depósito. A chave da cobertura seria desativada pontualmente às 18 horas. Ele estava desmantelando sua vida com a eficiência de uma reestruturação corporativa. Sua melhor amiga, Pilar Soto, uma ruiva impetuosa e atriz de teatro em dificuldades que nunca havia confiado em Madrigal, chegou em uma hora com os braços cheios de café de uma cafeteria cara e justa fúria. Aquele filho da mãe! Sibilou Pilar, passeando pelo enorme closet, enquanto Alba apontava a roupa com indiferença. O filho da mãe literal. Um pacote de indenização? Ele acha que é Deus? Ele acha que é Madrigal Hale, respondeu Alba com uma voz oca. Para ele é a mesma coisa. Empacotar foi uma experiência surrealista. Aquele vestido comprado para um baile onde Madrigal a ignorou a noite toda. Aqueles sapatos, um presente atencioso depois que ele perdeu o aniversário dela. Cada objeto era um fantasma, uma lembrança de um amor que ela agora percebia ter sido uma ilusão meticulosamente elaborada. Os carregadores, 2 homens corpulentos que se recusavam a olhar em seus olhos, trabalharam com uma eficiência silenciosa e sombria que fazia parecer que estavam empacotando os pertences de uma pessoa morta. Às 17 horas, Alba estava parada no Paseo de la Castellana com 2 malas, sua bolsa e um cheque que Pilar enfiou em sua mão. O porteiro, que a cumprimentara com um deferente senhora Hale por 3 anos, agora a olhava sem vê-la. Sua chave era apenas um pedaço de metal inútil. Ela era oficialmente uma exilada. Pilar a levou para seu pequeno apartamento, desarrumado, mas caloroso, no barrio de Las Letras. Era um 5º andar sem elevador, que cheirava a livros velhos e chá fresco, um mundo de distância do ar estéril e inodoro da cobertura. Durante a primeira semana, Alba mal saiu do quarto de hóspedes. Ela dormiu, chorou e olhou para o teto. O chicote psicológico a deixava enjoada e tonta. As náuseas matinais eram um lembrete cruel e constante do bebê, que Madrigal se referia como um arranjo. Sua primeira comunicação da equipe jurídica de Madrigal foi um pacote grosso e intimidante de documentos. Os termos eram brutalmente claros. Em troca de ela assinar um NDA inquebrável e aceitar um divórcio rápido e sem objeções, ela receberia um pagamento único. O acordo de custódia para o não-nascido era detalhado com precisão assustadora. Madrigal teria a custódia legal exclusiva e Alba receberia direitos de visita supervisionados a seu critério. Eles estavam tentando comprar seu filho. Ele não pode fazer isso. Pilar ficou furiosa, jogando os papéis em sua mesa de centro.
Isso é loucura! Ele está tentando intimidá-la para que desapareça. Não é intimidação, disse Alba. Uma calma mortal a dominou. É estratégia. Aquele foi o momento em que as brasas de seu antigo eu, a mente afiada e analítica da historiadora, começaram a brilhar. Ela havia passado anos estudando as estratégias de reis e conquistadores. Madrigal não era diferente. Ele estava usando força esmagadora para garantir uma rendição rápida e incondicional, e ela não a daria. Com a ajuda de Pilar, ela encontrou uma advogada de direito da família pequena e ferozmente inteligente, chamada Serena Cruz. Serena, uma mulher cujos terninhos elegantes e mente ainda mais afiada impunham respeito, leu o acordo proposto. Sua expressão se tornou mais sombria a cada página. Isto não é um acordo, senhorita Quintana, disse Serena com voz de aço. É uma declaração de guerra. O Sr. Hale está acostumado a que as pessoas cedam. Nós não vamos ceder. O primeiro passo foi a sobrevivência. O cheque de Pilar não duraria para sempre. Alba começou a vender as joias que Madrigal lhe havia comprado. Os prêmios de consolação, os presentes de culpa. Cada transação parecia desprender-se de uma pele falsa. Com o dinheiro, ela alugou um pequeno apartamento de 1 quarto em um prédio modesto, no bairro de La Latina. Era austero, com móveis de segunda mão e paredes que precisavam de pintura, mas era dela. Em uma terça-feira chuvosa, sentindo uma necessidade desesperada de ar, ela se viu passeando pelas pequenas galerias de arte independentes que pontilhavam o bairro. A reverência silenciosa dos espaços acalmou seus nervos. Em uma galeria, uma coleção de fotografias cruas e poderosas de decadência urbana chamou sua atenção. Ela estava tão absorta em uma peça em particular, uma foto de uma única e resistente grama crescendo através de uma rachadura em um monólito de concreto, que não notou o homem que estava ao seu lado. É incrível, não é? Disse uma voz profunda. Como a vida encontra um caminho. Alba se virou. O homem era alto e magro, com olhos escuros e pensativos e uma sombra de barba. Ele vestia um terno cinza bem cortado, mas discreto. Havia uma intensidade quieta nele que era convincente. Assentiu ela, voltando-se para a foto. É desafiador. Uma palavra perspicaz. Ele apontou para a fotografia. A maioria das pessoas vê a decadência. Você vê o desafio. Ele sorriu, uma expressão genuína e calorosa que contrastava surpreendentemente com os sorrisos frios de Madrigal. Eu sou Cassiano Lobo! O nome a sobressaltou. Cassiano Lobo, o CEO da Lobo Desarrolos. Ele era o rival mais significativo e amargo de Madrigal. Eles eram polos opostos no mundo dos negócios. Madrigal era conhecido por aquisições hostis e demissões brutais. Lobo era conhecido por projetos sustentáveis e uma reputação de integridade. Sua inimizade era material de lenda financeira. Madrigal o desprezava com uma paixão que beirava o patológico. A guarda de Alba se levantou instantaneamente. Era uma coincidência? Alba Quintana, disse ela, seu tom mais frio do que pretendia. Os olhos de Cassiano se arregalaram em reconhecimento. Não foi o nome dela que ele reconheceu, mas seu rosto. Ele as tinha visto em fotos, no braço de Madrigal Hale. O fantasma de uma expressão de dor cruzou seu rosto. Ele sabia quem ela era e, provavelmente, o que havia acontecido. A máquina de fofocas da elite de Nova York era implacavelmente eficiente. Sinto muito, disse ele, sua voz suave com o que soava como genuína simpatia. Pelo que vale, eu vi seu trabalho de perto. Ninguém merece isso. Alba se encolheu. Ela não queria sua pena. Não sei a que você se refere.
Ele não insistiu, simplesmente assentiu, seu olhar voltando para a fotografia. Bem, senhorita Quintana, foi um prazer conhecê-la. Ele lhe deu outro pequeno e respeitoso sorriso e se afastou, deixando Alba com uma estranha mistura de suspeita e um lampejo inoportuno de calor. Ele não tinha sido predatório nem invasivo. Ele tinha sido gentil. Você acha que Cassiano Lobo tem segundas intenções ou é realmente um aliado inesperado? Conte-nos nos comentários. Enquanto isso, Madrigal estava descobrindo que sua vida com Valéria não era a atualização contínua que ele esperava. A cobertura, antes um santuário silencioso de seu controle, estava agora cheia do caos do mundo de Valéria. Seus amigos, insípidos e barulhentos, eram uma presença constante. O silêncio que ele ansiava foi substituído pelo clique incessante da câmera de seu telefone, enquanto ela documentava cada momento de sua nova e luxuosa vida para seus seguidores. Ela era linda, excitante e completamente cativada por ele. Mas ele achava sua adoração enjoativa, sua conversa superficial. Ele havia vencido, mas o prêmio parecia vazio. Ele esperava que Alba desmoronasse, que aceitasse o dinheiro e desaparecesse. Uma nota de rodapé em sua biografia. Em vez disso, seus advogados relataram que ela havia contratado um advogado. Ela estava revidando. Ele viu fotos de paparazzi dela parecendo pálida e magra, mas inegavelmente resoluta, entrando no escritório de um advogado. Uma noite, uma foto de um blog social apareceu em seu feed. Era da inauguração da galeria. Uma foto espontânea mostrava Alba, com a mão apoiada em sua barriga grávida, conversando com Cassiano Lobo. Eles não estavam se tocando, nem mesmo estavam particularmente próximos, mas estavam compartilhando um espaço, um momento. Uma náusea estranha e desconhecida se contorceu no estômago de Madrigal. Era quente, ácida e tinha gosto de veneno. Era ciúmes, era possessividade. Como ela ousava, como ele ousava. Ela ainda era a senhora Madrigal Hale. Ela estava carregando seu filho. A visão dela no mesmo quadro que seu rival mais odiado era uma afronta pessoal e intolerável. Ele pegou o telefone e ligou para seu chefe de segurança. Quero saber tudo sobre a nova vida dela, ordenou, sua voz um rosnado baixo. Para onde ela vai? Quem ela vê? Tudo. E quero ter influência sobre Lobo. Encontre-a. Não me importo com o custo. Ele tentou apagá-la com indiferença. Agora, ele a apagaria com seu poder. O jogo havia mudado. Não se tratava mais de um divórcio tranquilo. Tratava-se de destruição total e completa. A vida no bairro de La Latina era um estudo de contrastes para Alba. A perda de imensa riqueza foi menos perturbadora do que o retorno da autonomia. Ela aprendeu os ritmos do metrô, os nomes dos lojistas no mercado local, a alegria simples de comprar um café sem que fosse debitado em uma conta corporativa sem rosto. Era uma vida menor, mas era profunda e totalmente dela. A batalha legal foi uma guerra de desgaste lenta e exaustiva. Os advogados de Madrigal enviaram infinitas provisões, exigiram revelações financeiras exaustivas de sua vida pré-casamento e tentaram pintá-la como uma caçadora de fortunas, instável. Serena Cruz era uma bulldog, contrariando cada movimento com uma meticulosidade e profissionalismo inabaláveis. Ele está tentando arruiná-la emocionalmente, disse Serena durante uma exaustiva sessão de estratégia. Não permita. O segundo encontro de Alba com Cassiano Lobo foi tão inesperado quanto o primeiro. Ela estava em uma pequena livraria independente, passando a mão pelas lombadas de textos de história da arte, quando ele pronunciou seu nome. Alba. Ela se virou sobressaltada.
Ele segurava uma biografia do arquiteto Francisco Javier Sáenz de Oiza. Hoje ele parecia menos formal, com jeans escuros e uma camisa simples e bem ajustada. Fã de Oiza, eu também, admitiu ela. Escrevi minha dissertação de mestrado sobre o uso da luz dele na Fundação Joan Miró. Um olhar de genuíno deleite se espalhou por seu rosto. A Miró é uma obra-prima, é praticamente uma experiência religiosa. Pelos próximos 20 minutos, eles esqueceram quem eram, a esposa abandonada, o rival corporativo, e se tornaram duas pessoas apaixonadas por teoria arquitetônica. Ele falava com um entusiasmo e inteligência cativantes. Ele não era apenas um incorporador construindo torres de vidro. Ele era um homem que entendia a alma de um edifício. Olha, disse ele enquanto estavam perto da porta, isto vai soar atrevido. E por favor, sinta-se à vontade para dizer não. Estou organizando um pequeno jantar na sexta-feira. Alguns amigos, arquitetos, artistas, algo discreto. Acho que você acharia interessante, sem segundas intenções. Eu prometo. Apenas boa conversa. Alba hesitou. Todos os seus instintos, aperfeiçoados por anos de manipulações de Madrigal, gritavam para ela desconfiar. Por que ele era tão gentil? Mas outra voz, mais quieta, aquela cansada de ter medo, a instou a dizer sim. Ela estava solitária. Ela sentia falta de estar rodeada de pessoas que compartilhavam suas paixões. Eu gostaria, disse ela, surpreendendo a si mesma. O jantar foi no loft dele no bairro de Malazanha, um espaço impressionante, cheio de livros, arte e madeira de demolição quente. Era a antítese da cobertura de Madrigal. Um lar, não um showroom. Os convidados eram calorosos, envolventes e felizmente alheios à sua conexão com Madrigal Hale. Pela primeira vez em meses, Alba se sentiu ela mesma novamente. Não a esposa descartada, mas Alba Quintana, a historiadora de arte. Ela e Cassiano conversaram por 1 hora, sem interrupções. Ele contou sobre seus primórdios, como abriu caminho a partir de uma pequena empresa de construção. Sua visão sempre foi focada em criar espaços que servissem às comunidades, não apenas aos bolsos. Ele ouviu de verdade, enquanto ela falava sobre sua carreira abandonada, a paixão que ainda sentia por ela. Você deveria estar trabalhando na área, disse ele, sua expressão séria. Você tem um olho brilhante. Já pensou em consultoria de arte para escritórios de arquitetura, curando os espaços que eles constroem? Eu nem saberia por onde começar, confessou ela. Você começa construindo um portfólio, disse ele simplesmente. Ofereça seus serviços pro bono a uma pequena empresa em um projeto notável. Construa seu nome. Ele fez uma pausa. Um amigo meu está administrando um novo projeto de biblioteca comunitária no bairro de Lavapiés. Eles têm um orçamento muito apertado para aquisições. Poderiam usar alguém com sua experiência para ajudá-los a conseguir peças acessíveis e significativas de artistas locais. Não era esmola, era uma porta ligeiramente entreaberta. Era um sinal de respeito por seu talento, algo que ela não sentia há anos. As lágrimas picaram seus olhos. Obrigada, Cassiano. Isso significa muito. Seu relacionamento cresceu lentamente, organicamente, a partir daquela noite. Eles se encontravam para tomar café, para discutir o projeto da biblioteca. Ele lhe enviava artigos sobre novas exposições. Ela se viu esperando por suas mensagens, sua presença calma e constante. Ele nunca falava mal de Madrigal. Nunca se intrometia nos detalhes de seu divórcio. Seu foco estava sempre nela, em seu futuro. O projeto da biblioteca tornou-se sua tábua de salvação. Ela se dedicou a ele, vasculhando exposições de estudantes e pequenas galerias,
encontrando-se com artistas jovens e famintos. Ela era boa nisso. Estava negociando acordos, selecionando uma coleção, dando vida a um espaço. Estava construindo algo, justamente quando Madrigal tentava derrubá-la. A lenta mudança nela era palpável. O medo que fora sua companheira constante começou a recuar, substituído por uma confiança incipiente. Seu corpo estava mudando. O leve inchaço de sua gravidez, agora uma curva visível e reconfortante. Ela estava criando vida de mais de uma maneira. Madrigal, acostumado às atualizações horárias de sua equipe de segurança, observou essa evolução com crescente raiva. Ele viu fotos de Alba, com o rosto animado e feliz, saindo do canteiro de obras da biblioteca em Lavapiés. Ele a viu compartilhando uma risada com Cassiano Lobo enquanto tomavam um café. A narrativa que ele havia construído em sua mente, a esposa patética e destruída, estava sendo reescrita diante de seus olhos. E ele não era o autor. Sua obsessão, antes uma estratégia fria e calculada, estava se transformando em um fogo quente e consumidor. Ele via Cassiano não apenas como um rival de negócios, mas como um ladrão, roubando o que era legitimamente seu. Não Alba, a mulher, mas a ideia dela, a mãe de seu herdeiro, uma posse dos Harlés. Vê-la prosperar sem ele, e pior, com a ajuda de Lobo, era uma ferida narcísica intolerável. As táticas legais se intensificaram. Seus advogados entraram com uma petição para uma audiência de emergência, alegando que a situação de vida instável de Alba e suas associações, questionáveis, representavam um risco para o não-nascido. Era um ataque mal disfarçado à sua amizade com Cassiano. A vida de Madrigal com Valéria estava se deteriorando rapidamente. Sua constante necessidade de validação pública o irritava. Ele chegava em casa procurando um santuário e a encontrava no meio de uma transmissão ao vivo, fazendo biquinhos para seus seguidores. Uma noite, ela o confrontou. Sua voz era estridente. As pessoas estão falando, Madrigal. Estão postando fotos dela com ele. É humilhante. Por que você ainda não a esmagou? Você prometeu que cuidaria disso. Eu estou cuidando, retrucou ele, a pressão em seu crânio aumentando. Não parece, gritou ela. Parece que ela está vencendo e você parece fraco. A palavra fraco tocou uma fibra profunda em sua alma. O único lugar onde a voz corrosiva de seu pai ainda ecoava. Ele olhou para Valéria, para seu rosto perfeitamente construído, e pela primeira vez não sentiu nada além de desprezo. Ele havia trocado um diamante por um pedaço de glitter, e o glitter estava começando a parecer barato. Ele saiu, deixando-a balbuciando em uma nuvem de perfume caro. Ele dirigiu sem rumo pela cidade, a raiva e a confusão agitadas dentro dele. Ele acabou estacionado do outro lado da rua do modesto prédio de apartamentos de Alba. As luzes estavam acesas em sua janela. Ele a imaginou lá, sua vida continuando, essa nova pessoa crescendo dentro dela, uma vida que ele havia criado e descartado. Então ele viu. O carro de Cassiano Lobo parou. Ele saiu, segurando uma sacola que parecia takeaway. Ele tocou a campainha, eles abriram, e alguns momentos depois sua silhueta apareceu na janela dela, ao lado da dela. As mãos de Madrigal se apertaram no volante até que seus nós dos dedos ficaram brancos. Não se tratava mais de estratégia. Não se tratava mais de negócios. Era algo primal. Ele tinha que destruí-los. Ele tinha que provar que era o arquiteto de seu mundo. E se não pudesse construí-lo, ele o queimaria até os alicerces. A petição para uma audiência de emergência foi a declaração de guerra total de Madrigal. Ele não estava mais tentando controlar a narrativa. Ele estava tentando queimar a terra.
A apresentação legal foi uma obra-prima de assassinato de caráter, cheia de meias-verdades e insinuações viciosas. Pintava Alba como uma mulher imprudente e emocionalmente volátil, e Cassiano como um oportunista predador que a usava para chegar a Madrigal. Ele solicitava que o tribunal ordenasse uma avaliação psiquiátrica para Alba e concedesse a Madrigal a custódia temporária exclusiva do bebê no momento de seu nascimento. Sentada no escritório de Serena Cruz, Alba leu o documento. Suas mãos tremiam. As palavras eram uma violação, uma distorção de sua realidade em algo feio e irreconhecível. Ele está usando o bebê como refém, disse Alba. Sua voz tremia com uma fúria que queimava suas lágrimas. Isto não é sobre sua preocupação com a criança, é sobre puni-la por não ter se quebrado. É uma tática clássica de terra arrasada de um narcisista, disse Serena com o rosto sombrio. Ele não suporta que você esteja construindo uma nova vida, particularmente com Cassiano Lobo. Nós vamos lutar. Documentaremos tudo, seu trabalho no projeto da biblioteca, seu lar estável, suas consultas pré-natais. Vamos construir uma fortaleza de fatos para resistir à sua ficção. A data da audiência foi marcada. O custo psicológico foi imenso. Alba sentia como se vivesse sob um microscópio, cada ação examinada, cada escolha reconsiderada. O sono oferecia pouco alívio, seus sonhos cheios de salas de audiência estéreis e o sorriso frio e triunfante de Madrigal. Cassiano foi sua rocha. Quando ela ligou para ele, sua voz quebrando ao contar sobre a petição judicial. Ele estava em seu apartamento em 1 hora. Ele não ofereceu clichês ou falsas seguranças. Ele sentou-se com ela, leu o documento completo e sua mandíbula se contraiu com uma raiva calma e controlada. Ele não vai ganhar isso, Alba, disse Cassiano, sua voz uma âncora baixa e firme em sua tempestade. Meus advogados se coordenarão com Serena. Forneceremos toda a documentação para refutar essas mentiras. Não permitirei que ele faça isso com você. Sua firmeza foi um bálsamo para seus nervos despedaçados, mas uma semente de culpa criou raízes em seu coração. Ele está fazendo isso por sua causa, Cassiano. Se eu não o tivesse deixado entrar na minha vida, não. Ele a interrompeu suave, mas firmemente, virando-se para olhá-la. Seus olhos escuros eram intensos, sérios. Ele está fazendo isso porque é um stalker aterrorizado de perder o controle. Ele teria encontrado outra razão, outra pessoa para usar como arma. É isso que ele é. A única coisa que mudou é que você não está enfrentando isso sozinha. Naquele momento, o não dito entre eles mudou. O fogo lento da amizade, do respeito mútuo, finalmente acendeu. Ele estendeu a mão, cobrindo a dela. Foi a primeira vez que ele a tocou com tanta ternura deliberada. O calor de sua pele contrastava fortemente com a lembrança do toque gelado de Madrigal. Estou me apaixonando por você, Alba, disse ele, sua voz mal um sussurro. Eu sei que o momento é um desastre. Eu sei que sua vida é um campo de batalha agora. Mas não posso mais fingir que é apenas amizade. As lágrimas correram pelo rosto de Alba, não de tristeza, mas de um alívio profundo e avassalador. Parecia o primeiro suspiro depois de estar debaixo d'água por tempo demais. Acho que também estou me apaixonando por você, confessou ela. Seu primeiro beijo não foi um assunto desesperado e apaixonado. Foi suave, hesitante, uma pergunta e uma resposta ao mesmo tempo. Foi uma promessa de um futuro que ela não ousara imaginar. Você acha que este novo amor entre Alba e Cassiano conseguirá resistir à fúria de Madrigal? Compartilhe suas previsões. Madrigal, no entanto,
estava em espiral. Sua obsessão estava consumindo sua vida. Ele estava distraído no trabalho. Seu toque de Midas vacilava. Ele fez uma oferta imprudente e mal aconselhada em um grande leilão por uma nova empresa de telecomunicações, um movimento impulsionado pelo ego em vez de estratégia, e perdeu milhões. Os membros de seu conselho começaram a sussurrar. O infalível Madrigal Hale parecia volátil. Sua vida doméstica era um deserto. Valeria, vendo seu sonho de vida e a atenção de Madrigal escaparem, tornou-se mais desesperada. Ela alternava entre gritos de acusação e tentativas patéticas de reacender sua paixão. Ela se vestia com lingerie que antes parecia excitante, e ele a olhava sem vê-la. Sua mente, a quilômetros de distância, estacionada em uma rua de La Latina. "O que ela tem que eu não tenho?" Ele gritou com ela uma noite, depois que ele passou uma hora olhando em silêncio para seu telefone. Uma foto de um investigador particular de Alba e Cassiano saindo de um restaurante na tela. "Nada!" retrucou Madrigal, a mentira com gosto de cinzas em sua boca. Mas era uma mentira. Alba tinha uma força calma que ele havia confundido com fraqueza. Ela tinha uma resiliência que ele não podia quebrar. Ela tinha um núcleo de integridade que fazia as maquinações desesperadas de Valéria parecerem vulgares e baratas. Alba era real, e ele a havia descartado por isso. O medo e o ciúme de Valeria tornaram-se venenosos. Ela via a Alba não apenas como uma rival pelo afeto de Madrigal, mas como a bola de demolição de seu futuro cuidadosamente construído. Se o império de Madrigal desmoronasse, ela também desmoronaria. Ela havia chegado a partir de uma origem humilde que escondia de todos, e ela não voltaria. Ela decidiu tomar o assunto em suas próprias mãos. Encontrou o endereço de Alba. Uma tarde ela apareceu na porta do apartamento de La Latina, vestida com um traje surpreendentemente caro, seu rosto uma máscara de falsa preocupação. Alba abriu a porta. Seu coração se apertou. "Valeria, o que você quer?" "Estou preocupada com você, Alba", começou Valeria, sua voz pingando simpatia artificial. "E estou preocupada com Madrigal. Esta guerra entre vocês o está destruindo." "Esta guerra foi declarada por ele", disse Alba friamente, sem convidá-la a entrar. "Mas você continua lutando", insistiu Valéria, seus olhos brilhando. "Você e Cassiano Lobo, você tem ideia do que está fazendo? Você está fazendo Madrigal parecer fraco, e essa é a única coisa que ele não pode tolerar. Ele vai arruiná-la. Ele vai arruinar Lobo. Ele vai queimar tudo até os alicerces antes de perder." "Isso é uma ameaça?" A fachada de Valéria rachou. Uma careta distorceu seus lábios perfeitos. "É um fato. Você se acha tão justa, não é? A pobre esposa abandonada. Mas você não é tão inocente quanto parece. Eu sei que você estava plantando dúvidas sobre mim muito antes de eu aparecer. Eu sei que você estava se fazendo de vítima para fazê-lo se sentir culpado." Alba a olhou, perplexa. "Do que você está falando? Eu nunca fiz isso." "Oh, por favor", Valéria zombou. "Não se faça de boba. Você acha que pode tê-lo de volta? Ele não te ama. Ele só está fazendo isso porque seu ego foi ferido. Deixe-o em paz. Desapareça. Aceite o dinheiro e vá embora. É melhor para todos, especialmente para o seu bebê." O confronto foi desconcertante. As acusações de Valeria sem sentido, mas também foi revelador. Valeria não era uma vencedora confiante. Ela estava aterrorizada. Ela estava parada sobre uma alçapão e sabia disso. A troca, no entanto, havia sido observada. Um homem em um carro estacionado do outro lado da rua havia filmado tudo com seu telefone. Era um investigador particular,
mas não trabalhava para Madrigal, trabalhava para Cassiano. Depois da petição judicial, Cassiano havia, a contragosto, contratado uma empresa discreta para seguir Valeria, suspeitando que ela era mais do que uma simples jogadora passiva na crueldade de Madrigal. Ele precisava proteger Alba de todos os ângulos. Naquela noite, Cassiano viu o vídeo. Ele viu o desespero de Valéria. Ele ouviu suas estranhas e infundadas acusações. Algo não se encaixava. Por um palpite, ele instruiu o investigador a fazer uma investigação profunda, não apenas em Valeria Frio, a modelo, mas em quem ela era antes. O que ele descobriu foi o motivo oculto, o segredo que impulsionava toda a sua existência. E era a chave que destrancaria a prisão que Madrigal havia construído para si mesmo e faria seu mundo cuidadosamente construído desmoronar. O dia da audiência de custódia amanheceu cinzento e opressivo. O céu sobre Madrid, da cor de ardósia machucada. A sala do tribunal era uma caixa fria com painéis de madeira projetada para intimidar e diminuir. Alba sentou-se ao lado de Serena Cruz, as costas retas, as mãos firmemente entrelaçadas sobre sua barriga de 6 meses de gravidez. Cassiano sentou-se 2 fileiras atrás dela, uma presença silenciosa e sólida. Madrigal sentou-se na mesa oposta, ladeado por uma equipe de 3 advogados. Ele parecia impecável em um terno escuro e severo, seu rosto uma máscara de pedra ilegível. Ele se recusou a olhar para Alba, seu olhar fixo no banco vazio do juiz. Ele irradiava uma aura de poder imenso e inabalável. A audiência começou e o advogado principal de Madrigal, um homem astuto de cabelos grisalhos chamado Leandro Tumbas, passou ao ataque. Ele pintou um quadro da vida de Alba como sendo de instabilidade, citando sua mudança para um bairro menos seguro e seu relacionamento desaconselhável com um homem conhecido por ter uma vingança contra o Sr. Hale. Ele estava tecendo uma ficção de imprudência, e a cada palavra, Alba sentia sua realidade escapar. Então Serena Cruz se levantou para falar. Sua fala começou, sua voz calma e clara. Não estamos aqui hoje pela instabilidade da minha cliente. Estamos aqui pela obsessão do Sr. Hale. Serena desmantelou sistematicamente o caso dele. Ela apresentou o contrato de aluguel de Alba, seus registros pré-natais, cartas de recomendação brilhantes do Conselho da Biblioteca. Ela apresentou um relatório detalhado de um psicólogo infantil que avaliou Alba e a achou notavelmente resiliente e eminentemente apta para a maternidade. Então ela jogou sua carta vencedora. Excelência, o peticionário afirma que a associação de minha cliente com o Sr. Cassiano Lobo é uma fonte de instabilidade. Eu argumentaria que é a reação do Sr. Hale a essa amizade que é a verdadeira causa de preocupação. Ela se virou para a mesa de Madrigal. Sr. Tumbas, seu cliente está ciente de que sua acompanhante, a senhorita Valeria Frio, visitou a casa de minha cliente há 2 dias? Um brilho de surpresa nos olhos de Madrigal. Ele lançou um olhar para Valéria, que estava sentada na primeira fila, subitamente pálida, e continuou serena, sua voz subindo. E está ciente de que a senhorita Frio ameaçou minha cliente. Temos uma declaração juramentada de uma testemunha. Tumbas objetou, mas a juíza, com a curiosidade totalmente despertada, permitiu. A atmosfera no tribunal mudou. A primeira rachadura apareceu na fachada monolítica de Madrigal. Mas Cassiano sabia que isso não era suficiente. Madrigal poderia descartar as ações de Valéria como as de uma mulher ciumenta. Ele tinha que detonar a verdade. Durante um breve recesso, ele se aproximou de Serena e Alba,
com o rosto sombrio. Ele segurava um arquivo fino. Há algo que vocês duas precisam ver, disse ele. Explica tudo. Ele expôs as descobertas de seu investigador. Valeria Frio havia nascido como Vera Kozlov. Seu pai, um pequeno empreiteiro em Bilbao, havia sido levado à falência e ao desespero uma década antes, depois que sua empresa foi deliberadamente esmagada em uma aquisição hostil de commodities. O homem que orquestrou essa aquisição, que viu um pequeno concorrente e decidiu extingui-lo por esporte, era um Madrigal Hale, jovem e impiedosamente ambicioso. O pai de Vera tirou a própria vida 6 meses depois. Alba engasgou. Sua mão voou para a boca. Não foi uma coincidência. Foi um complô de vingança de longo prazo. Ela não conheceu Madrigal em uma gala, explicou Cassiano, sua voz baixa e urgente. Ela o mirou, ela o estudou, ela passou 2 anos manobrando para entrar em sua órbita. Ela aprendeu suas fraquezas, seu ego, sua rivalidade comigo. Provavelmente, ela encheu Alba de mentiras sobre você, Alba, atiçando as chamas de sua insegurança para empurrá-lo para os braços dela. Isso nunca foi amor, foi vingança. Ela queria se tornar sua esposa, garantir seu futuro e depois destruí-lo por dentro, assim como ele destruiu a família dela. As peças se encaixaram com uma clareza nauseante. As estranhas acusações de Valeria, seu desespero, seu conhecimento íntimo de como manipular o ego de Madrigal. Madrigal, ao retornar à sala do tribunal, viu os 3 amontoados. Ele viu o arquivo na mão de Cassiano e um frio pavor, uma emoção que ele não sentia desde a infância, começou a infiltrar-se em seus ossos. Quando a audiência foi retomada, Serena Cruz solicitou permissão para chamar uma testemunha surpresa ao banco, Valeria Frio. O pânico acendeu-se nos olhos de Valeria. Ela tentou recusar, mas a juíza, com sua curiosidade agora totalmente engajada, a forçou. No banco, sob o interrogatório incisivo de Serena, a compostura de Valéria desmoronou. As mentiras foram expostas. Quando Serena apresentou uma cópia da declaração de falência de seu pai, com a assinatura de Madrigal nos papéis da aquisição, Valéria quebrou completamente. Ele mereceu! Ela soluçou, as palavras jorrando dela, cruas e cheias de uma década de ódio. Ela olhou diretamente para Madrigal, seu rosto uma bagunça de lágrimas e rímel escorrido. Ele nos tirou tudo. Sorriu enquanto arruinava meu pai. Eu ia tirar tudo de você, Madrigal. Sua empresa, seu nome, seu filho. Eu ia fazer você sentir como é não ter nada. Um suspiro coletivo percorreu a sala do tribunal. Todas as câmeras, todos os olhos se voltaram para Madrigal. Sua máscara não apenas rachou, ela se estilhaçou. A revelação foi um golpe catastrófico. Ele olhou para Valéria, esta mulher que ele havia escolhido, e não viu um prêmio, mas uma víbora que ele havia levado voluntariamente para sua cama. Ele viu o último ano de sua vida não como uma série de escolhas que ele havia feito, mas como um roteiro escrito pela filha vingativa de um homem que ele mal se lembrava de ter arruinado. Sua traição a Alba nem sequer foi ideia sua. Foi um sintoma de sua própria vaidade, habilmente manipulado. O poder que ele prezava, o controle que ele exercia com tanta arrogância, era uma ilusão. Ele havia sido um fantoche. Ele olhou para Alba, olhou de verdade pela primeira vez em um ano. Viu a mulher que havia amado, a força calma que havia julgado cruelmente, a vida que eles deveriam ter juntos. Ele viu o inchaço de sua barriga, contendo um filho nascido de um amor que ele havia assassinado. E ele a viu sentada ao lado de Cassiano Lobo, um homem que lhe havia mostrado o respeito,
e a gentileza dos quais ele havia sido incapaz. A voz da juíza era um zumbido distante. As palavras do advogado eram um ruído sem sentido. Toda a base da identidade de Madrigal, o mestre do universo, o homem no controle, havia sido pulverizada. Ele havia perdido tudo, não seu dinheiro, não sua empresa, mas a única coisa que agora ele percebia ser inestimável: uma conexão humana genuína. Não apenas o haviam deixado, ele havia sido exposto como um tolo. Ele se levantou abruptamente, sua cadeira raspando ruidosamente contra o chão. Ele não disse uma palavra, simplesmente se virou e saiu da sala do tribunal, seus ombros, pela primeira vez em sua vida, curvados em derrota. Ele abriu caminho através da multidão de repórteres, seu rosto de um branco fantasmagórico. Ele havia entrado na sala do tribunal como um rei exigindo sua propriedade. Saiu como um homem oco, perseguido pelas ruínas de uma vida que ele mesmo, e tão estupidamente, havia destruído. A hora da verdade havia chegado, não de um rival ou de uma queda no mercado, mas dos fantasmas de sua própria crueldade. O desfecho da audiência foi uma implosão silenciosa. O caso foi arquivado, as petições de Madrigal retiradas com um e-mail breve e de uma linha de um advogado júnior de sua empresa. A história, no entanto, explodiu. A história do milionário frio, sua amante vingativa e a esposa resiliente tornou-se o assunto de Madrid, mas, pela primeira vez, a narrativa se concentrou não no poder de Madrigal ou no engano de Valéria, mas na calma, dignidade de Alba. Madrigal desapareceu da vista do público. Ele se retirou para seu silêncio na cobertura. Mas o silêncio era diferente agora. Não era mais um símbolo de seu controle, mas um reflexo de seu vazio. Valeria havia ido embora. Seu nome e seu rosto desapareceram tão rapidamente quanto apareceram, deixando apenas os restos de sua vingança de longa data. Madrigal estava sozinho com os escombros de sua vida. Ele não lutou contra o divórcio. Os papéis foram assinados sem objeções. Ele deu tudo o que Alba e Serena pediram. A custódia legal e física total do bebê para Alba, um fundo de pensão alimentar infantil, generoso e incondicional, e a transferência formal de uma parte significativa de seus ativos líquidos para ela. Não foi uma negociação, foi uma penitência. 3 meses depois, Alba deu à luz um menino saudável. Ela o chamou de Fênix, mas o apelidou de Nix. Ele tinha seus olhos castanhos quentes e um tufo de cabelo escuro e teimoso. Segurando-o em seus braços na quieta sala de hospital, Alba sentiu uma sensação de paz tão profunda que parecia sagrada. A guerra havia terminado, sua nova vida havia começado. Cassiano estava lá. Ele estava lá durante os últimos meses de sua gravidez, uma fonte calma e constante de força e amor. Ele segurou Nix com uma ternura que fez o coração de Alba doer com uma alegria feroz e protetora. Sua história de amor não foi forjada em salões de baile e jantares à luz de velas, mas nas trincheiras de uma amarga guerra legal e o projeto compartilhado de reconstruir uma vida. Ela era mais forte por isso. 6 meses após o nascimento de Nix, Alba recebeu um e-mail inesperado. Era de Madrigal. Era curto, despojado de sua habitual gíria corporativa e surpreendentemente direto. Alba, eu sei que não há palavras que possam desfazer o dano que causei. Eu fui um tolo, cego por uma arrogância que confundi com força. Traí você e traí nosso filho antes de ele nascer. Não espero nada de você. Nem perdão, nem uma segunda chance. Mas eu gostaria de ser um pai para Nix,
Não um provedor, não um nome em um fundo, mas um pai. Eu comecei a terapia. Estou tentando entender o homem em que me tornei e me tornar um melhor. Se você estivesse disposta, eu gostaria de vê-lo. Os termos seriam inteiramente seus, Madrigal. Alba leu o e-mail várias vezes. O antigo Madrigal teria enviado uma intimação através de seus advogados. Esta mensagem era diferente. Estava despojada de ego. Era o som de um homem que finalmente havia atingido o fundo do poço e estava começando a lenta e dolorosa subida. Ela conversou sobre isso com Cassiano. Sua resposta foi, como sempre, medida e solidária. Nix merece um pai, disse ele. Se Madrigal está realmente disposto a fazer o trabalho para ser um bom, isso é um presente para seu filho. Mas a escolha é sua, Alba. Você tem o controle agora. Ela concordou com um encontro em um parque público em uma tarde fresca de outono. Madrigal parecia diferente. Ele havia perdido peso. A arrogância presunçosa havia desaparecido, substituída por uma incerteza hesitante. Ele não tentou tocar Nix no início. Apenas olhou para ele, seus olhos cheios de um universo de arrependimento. Esse foi o começo da redenção de Madrigal. Não foi um grande arco de filme, foi um processo lento, doloroso e privado. Foram visitas desconfortáveis e supervisionadas no parque. Foi ele aprendendo a segurar seu filho, a trocar uma fralda, a existir em uma sala sem tentar dominá-la. Ele vendeu a cobertura, mudou-se para um apartamento menor e em escala humana. Ele deixou de ser CEO da Hale Holdings, assumindo um papel menos público no conselho. Ele estava desmantelando o monumento que havia construído para seu próprio ego, pedra por pedra. Ele nunca recuperou Alba, nunca tentou. Ele viu o amor fácil e genuíno entre ela e Cassiano. Viu o lar estável e feliz que eles estavam construindo para Nix. Ele entendeu com uma clareza que era dolorosa e libertadora que ele havia perdido seu direito a essa vida. Sua redenção não era sobre recuperar o que havia perdido, mas sobre honrá-lo à distância. Era sobre se tornar um homem digno de ser o pai de Nix. 2 anos depois, Alba, Cassiano e um Nix sorridente e balbuciante estavam alimentando patos no lago do Parque do Retiro. Era um domingo perfeito. Alba, agora uma consultora de arte muito requisitada com sua própria pequena e bem-sucedida empresa, sentia uma satisfação tão profunda que parecia o sol aquecendo-a por dentro. Do outro lado do lago, parcialmente escondido por um salgueiro, Madrigal os observava. Ele não estava espionando. Estava apenas observando. Ele viu seu filho, feliz e amado. Viu a mulher que havia descartado, radiante e prosperando. Uma picada aguda de sua perda colossal o atingiu, como sempre fazia. Mas desta vez foi seguida por algo mais. Uma calma sensação de gratidão. Gratidão por eles estarem bem. Gratidão de que, apesar de seus melhores esforços para destruí-la, esta bela vida existia. Ele deu um pequeno, triste e resignado sorriso. Ele havia sido um milionário frio que perdeu tudo, mas ao perder, ele encontrou uma pitada de sua humanidade. Não era o final que ele teria escolhido, mas era aquele que ele havia merecido. Ele se virou e se afastou. Não um titã da indústria, mas apenas um homem que finalmente entendia a verdadeira medida da riqueza. E assim Madrigal Hale aprendeu a lição mais difícil de todas. Não se pode colocar preço em um coração humano. A jornada de Alba das profundezas da traição para uma vida cheia de amor autêntico e propósito é um poderoso lembrete de que nossa maior força é frequentemente forjada em nossa dor mais profunda. Esta não foi apenas uma história sobre a queda de um homem rico. Foi sobre a incrível ascensão de uma mulher. Ela demonstra
que o verdadeiro poder não se trata de controle ou riqueza, mas de resiliência, perdão e a coragem de construir uma nova vida a partir das cinzas da anterior. Se esta história de desgosto, resiliência e redenção o tocou, por favor, curta este vídeo e compartilhe-o com alguém que aprecie uma história com verdadeira profundidade emocional. E para mais romances cativantes e histórias dramáticas que exploram as complexidades do coração humano, certifique-se de se inscrever em nosso canal e ativar o sino de notificação.